Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e estamos na segunda parte. Eu tenho certeza que está todo mundo extremamente curioso para saber como que é esse encontro dessas duas engenheiras notáveis, né? Cada uma contou sua história, mas agora a gente quer saber, Gi e Marissa, como é que vocês se encontraram? E tem caso de obra também, hein? Conta pra gente um pouquinho da onde nasceu as engenheiras notáveis. Do simpósio, Do né? simpósio. Na verdade, Sério? o nosso conhecimento, assim, a gente se conhecer Simpósio. foi no simpósio brasileiro Simpósio de do IBE. impermeabilização. Isso. De Exatamente. 2022, 21? Não, 21. 18, 17. Que foi o que eu apresentei o TCC, Ah, que serviu até... Eu esqueci de comentar isso, mas eu publiquei o TCC do IDD, parte dele, e foi premiado em um simpósio. olha só. E aí a gente... Esqueceu de contar, não, você tá contando. Então, gente, é só pra... Não contou na primeira parte. Aí era pra audiência, tá Tá vendo? vendo? Tá vendo? É isso aí. Aí eu lembro que a gente se encontrou no café, né? Você tava com o Foi. pessoal da Eu tava com o Quimicrio. pessoal da Quimicrio ainda, né? E assim, eu era sempre a única da equipe, né? Menina. É a única menina. A única mulher. E aí ficava naquela assim, falando, gente, será que tem mais alguma mulher nessa de impermeabilização? Porque eu não conhecia ninguém, não conhecia mercado, não conhecia nada. Eu tava lá, já tinha um tempo, mas eu não tinha esse conhecimento. Você ia pra obra, lógico, tinha engenheiras mulheres, mas nunca ninguém na área específica. E aí surgiu o convite lá do IBE pro simpósio, né? A Quimicrio, ela não participava, não publicava trabalho, mas ela achou interessante. Afinal, a gente também era da área de impermeabilização, vamos participar. E aí eles falaram pra mim, vai você e mais algumas pessoas. Eu acho que foram 4 pessoas comigo no simpósio. Eu lembro bastante do Herbert, porque ele ficou sempre comigo lá, né? Então, eu lembro dele, mas eu não lembro das outras duas, assim, a memória já... Mas aí vocês se conheceram lá, mas Então, o projeto saiu ali não, foi não, depois. Não. Ah, tá. Aí, como foi? Eu nunca te falei. Não, já te falei sim. Do que quê? você foi minha inspiração para ir movimentar na área. Sério? Porque eu era muito... Caramba, Eu sou uma olha pessoa só. extremamente introvertida. Você pode falar, não parece. mas Não é. eu- Não parece, não é. eu- A gente. pessoa grava sou- podcast e fala que é Eu introvertida. morro de vergonha, morria, né? Que agora eu falo em público, falo mais que o homem da cobra, né? Então, eu vi a Maria se apresentando o trabalho, não a conheci quando ela subiu lá para apresentar o trabalho, e ela falando de impermeabilização, eu falei, caraca, tem outras mulheres mesmo, e eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu gosto de impermeabilização, eu vou ficar nessa linha aqui. E aí, eu fui lá falar com ela, né? A gente não se conhecia, eu fui lá, fui dar o parabéns pela apresentação da palestra, né? E falar que eu tava sentindo bastante orgulho de ver uma mulher que eu não tinha visto ainda. E até você me falou da Jéssica. Da Jéssica. Que falou assim, você conhece a Jéssica Pacheco? Ah, que gravou verdade, com a gente que gravou com a gente da PhD. Aí ela falou assim, não, mas ó, tem a Jéssica ali também, ela também é da nossa área, ela é nem a gente e tal. Aí eu falei, caramba, eu gosto disso. Eu acho que é isso que eu quero ficar mesmo, não quero sair, não. E aí eles falaram assim, né? Eu lembro que eles falaram... Eu tava super nervosa, muito, muito, muito nervosa. Apresentei assim... meio que eu decorei minhas coisas. Falei, se eu esquecer, se der branco, decorei, né? Alguma coisa vai sair. Apresentei desse lá. Até falei pros meus amigos da Vedacity na época. Falei, gente, eu espero que eu não tenha falado uma besteira, porque eu tava tão nervosa que eu só, né, tá no slide lá. Ah, não, beleza. Daí, eles foram falar comigo, né? Ela falou, poxa, parabéns, que legal você ir lá e falar. Eu falei, nossa, mas eu tava extremamente nervosa. Ela falou, não, mas a apresentação foi muito top. Não parecia mesmo nervosa, não. Aí eles falaram assim, ó, eu acho que você vai ganhar prêmio, você viu que tem premiação, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha, é a primeira vez que eu tô participando, apresentando, olha o tanto de gente boa que tem aqui, né? E eles falaram, não, pode ter certeza. E realmente, aí quando chegou lá na premiação, eu ganhei segundo lugar com a pesquisa do IDD. Que legal. Aí foi assim que a gente se conheceu e a gente ficou amigo, assim, porque se identificou, né? E a gente sempre conversava, se encontrava. E como é que nasceu esse Engenheiras Notáveis? Isso veio agora, ano passado? Foi recente. Isso, 2022. a gente começou em 2018, mas a gente foi falar disso. Que nem eu falei, eu sou uma pessoa que eu penso bastante em N milhões de coisas, assim. Antes de eu dar um passo, Você pensa muito, pensar né? em tudo. Né? Então, eu quero dar o passo acertado, eu não quero dar o passo em falso ali para me frustrar, que eu tenho, apesar da idade, eu tenho um problema ainda com frustração, né? Eu não gosto de ficar frustrada, então, eu normalmente vou, parece aqueles negócios, né? Você faz todo o desenho,
tá, se eu for por esse caminho vai dar certo, tá bom, então eu vou, né? Então eu sou muito assim. E aí eu demorei pra falar com você ainda, né? Lembro que eu te mandei uma mensagem, falei, olha, eu tava relutante pra te falar isso. Foi. Você que apresentou a ideia? Foi. Eu falei assim, porque ela me convidou pra participar de um podcast. Foi, que a gente fez a gravação de lá um. no Professor das Obras. Isso. Aí a gente gravou um podcast. Mas e aí... vocês duas como convidadas? Você era host na época, não era? Não. Com ele? O Professor das Obras foi assim, é um canal, né, que é direcionado para a construção civil em geral, que é do professor Hugo, foi professor no Senai por muito tempo. E aí ele me convidou para falar de projeto, aí, de ímpar, foi assim que eu conheci ele. Aí quando ele me convidou, eu falei, poxa, dá pra gente falar bastante coisa de impermeabilização. Aí ele falou, mas eu não conheço muitas pessoas, se você quiser trazer... Aí você trouxe a Gi. Exatamente. Aí eu fui trazendo alguns convidados e toda vez que era de impermeabilização, ele fazia questão que eu ficasse como co-host. Entendi. Aí eu falei, não, vamos chamar a Gi, que a Gi é boa, já era minha amiga, né? Falei, pô, e conheço pra caramba o trabalho dela, a menina vai... E aí foi assim. E eu fui lá gravar com eles. Eu vou aproveitar... Um nervoso danado, né? Eu vou aproveitar porque já era uma pergunta mais pro final, mas... Isso que você contou hoje, essa questão da mulher nessa área, na construção civil já era uma coisa difícil, né? Difícil de ver. Na impermeabilização ainda. Mais ainda. Eu queria que vocês contassem para a audiência de vocês mesmos, né? Porque a gente vai contar com o público de vocês. Sim, claro. Que com certeza quer assistir a história de vocês. Um pouquinho de como é que vocês veem isso, né? A questão da mulher na engenharia hoje. Como é que vocês pensam isso? Sem muita delonga. Quer começar? Posso começar. Eu acho que o passo, assim, da questão até da gente, né? Tipo, naquela época já não tinha, né? Na época do simpósio. Sim. E aí depois começou, a gente, do podcast, começou a vir muitas mulheres também, inclusive formadas pelo próprio IDD, né? Na área de ímpar. E aí foi onde até ela comentou, depois vai falar um pouco mais do projeto, né? Falou, poxa, eu acho que seria legal. Hoje, o que eu enxergo, né? A gente vê que tem muita mulher, tanto na engenharia quanto na impermeabilização, assim, tá ganhando muito corpo, né? Que bom. Isso é ótimo, assim, você vê que as mulheres estão avançando, estão indo pra parte de projeto, execução, né? Eu vejo, tipo, quando eu vejo a Jaqueline lá do Rio com a mulherada na execução de ímpar, eu falo, cara, que muito legal. Exatamente, que orgulho. Então, hoje eu acho que por mais que ainda tenha, né, não dá pra falar assim, não existe o preconceito, ainda existe, infelizmente, né, eu já passei por isso, inclusive na própria Imper Solutions, né, de chegar pra apresentar ou vender um projeto, e o pessoal olhar assim e falar, cara, tá negociando um projeto, tá, mas antes da gente falar do preço, eu quero saber quem que é você, né, com que empresas você trabalhou, quantos anos você tem de atuação nessa área, o que você, tipo assim, você vê que o cara não te chamou pra negociar, mas, tipo assim, olhou pra mim, a mulher parece ser jovem, né, então era um projeto relativamente importante. Mais de um preconceito ali, né? Total, na minha capacidade técnica, né, tudo, e até a Noraina, que é a minha sócia atualmente, estava, né, comigo aí, aí eu falei, não, eu já tô acostumada, né, porque na empresa... Principalmente na nossa época, já sofremos muito isso. Você chega indústria também, né? A indústria química, né, gente? Eu concordo. Você chegava numa obra, assim, problema. naquela época, né? Chega na obra para apresentar um produto, o pessoal não quer te ouvir, né? Você tá ali, mas eu sempre fiz assim, poxa, né? Mandaram estagiário para treinar a gente, coisas do tipo, né? Até você ir começar a mostrar conhecimento, né? E eu fui aprendendo isso, né? No começo, assim, a primeira doeu, né? A primeira que eu tomei, falei, cara, que saco, né? Eu não sou menos do que ninguém. Por que não estão me respeitando, né? Eu tenho que achar um jeito das pessoas me respeitarem. E quando a gente tá na indústria, você também não pode bater de frente com o cliente. Eu não sentia isso muito interno na indústria dentro, mas eu sentia externo, né? Nas obras e tudo mais. E até eu brinquei ontem na feira, né? Falei, eu não sei se eu envelheci, né? Porque em todo lugar que eu vou, as pessoas já são da minha idade, a gente já tá ali muito... Nessa época, todo lugar que eu ia era só senhorzinho e homem. Daí era pior, né? Porque eles olhavam e falavam, cara, mandaram uma menina aqui, gente, né? E aí sofria muito isso. E aí eu comecei a criar uma estratégia que começou a dar certo e eu uso ela até hoje.
Então, assim, eu me blindei, né? Porque eu falei, é um preconceito. A pessoa é preconceituosa, mas eu não vou deixar ela dizer quem eu sou, quem é a minha capacidade, ou que eu sou menos que alguém, né? Falei, isso é uma visão dela. Falei, mas eu não sou isso. Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz, né? Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu não deixava, eu me blindava muito, não deixava mais isso me atingir. E a estratégia que eu fui criando é demonstrar conhecimento, de uma forma sutil. Imaginei. De uma forma bem sutil, sem ser grossa, sem xingar, sem, sabe, tipo, então, tal. Começar a demonstrar que eu dominava o assunto. E aí foi surtindo efeito, porque aí muitos que tinham preconceito, que não... passaram a me ligar, né, só mandava e-mail direto. Então, passaram a me ver com respeito, né, a ter uma profissional que ela sabe o que ela tá falando. E na Imper Solutions não foi diferente. Aí, nesse dia que aconteceu isso recente, né, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, olha, então... eu sou assim assado, me especializei, dou aula de projeto, atendo tais clientes, na maior paciência, expliquei pro cara. Ele, então tá bom, então vamos negociar. Negociou e fechou o projeto. Quando a gente saiu, a minha sócia falou, cara, eu não sei como você aguenta ser, nesse sentido, assim, ser emocionalmente forte. Tipo, ele praticamente acabou com a gente só porque a gente era mulher e nova, né? Tipo, questionou você. Eu falei, cara, é o mercado. Gostei. Blindar é algo que, né, precisa, num primeiro momento, que você quebrou a barreira. Exatamente. Né? Acho que não é fácil, porque a gente, você ser diminuído já não é fácil, né? Tanto que eu sou extremamente contra hoje na minha equipe, não só por gênero, por qualquer coisa. Não, é isso. Por qualquer coisa. Eu coloquei a questão da mulher pelo ambiente de engenharia. Mas exatamente. E é mais complexo, eu diria também. A mulher na engenharia, assim, lógico, todo preconceito é um preconceito. Sim. Né? Mas com a mulher parece que... Aí eu achei assim, então eu peguei isso pra mim, sabe? Então não permito, eu nunca permiti assim, humilhar, diminuir as pessoas na minha frente. Então eu procuro incentivar, né? Mesmo todos nós temos o nosso tempo, as nossas limitações, o nosso tempo de aprendizado. É isso aí. Todo mundo tem oportunidade. E, que nem eu falei, no primeiro momento não é fácil, né? Que você vai tomando porrada, você quer desistir. Você fala, cara, como assim? Eu não vou ficar indo pra obra pra ser humilhada. Sim. Né? Então, mas é isso. Aí eu consegui, graças a Deus, nesse sentido, criar. E hoje, quando as pessoas perguntam, eu até me esforço um pouco pra lembrar situações. Porque acho que é algo que não me atinge mais. Blindou. E a minha estratégia foi essa, assim, agir... Eu fui muito na linha também, que no começo isso me machucava muito. A gente pergunta isso justamente para vocês darem a visão de vocês e fortalecer quem precisa. Quem passa por isso, né, ainda. É isso aí. Quer complementar, Gi? Eu gostaria de falar também, porque eu também vim do ambiente industrial, né? E eu passei muito por isso. E eu também faço um trabalho voluntário que tem muitos senhores de idade. Eu sei que às vezes é uma questão do tempo mesmo, da forma de criação. É algo que vem, que fica... como que fala? Fica embutido, talvez, na mente da pessoa. Enraizado. Enraizado. Muito obrigada pela palavra. Fica lá, né? Então, a pessoa talvez não conheça outro modo, ou talvez também nem se importe ou nem perceba, né? Eu já cheguei a ouvir, tipo assim, mas o que você está querendo me ensinar aqui? Eu tenho 30 anos, eu sempre fiz assim... E lugar de mulher é na cozinha. Ainda falou pra mim. Essa foi mulher tem que estar na cozinha pilotando fogão. Essa foi punk. Aí eu já, nessa época, eu já até tava blindada, porque eu respondi pra ele, falei assim, olha, de fato, a mulher realmente ela precisa estar na cozinha pilotando fogão, porque ela tem a família. Mas ela pode estar onde ela quiser. E eu tô aqui pra te ajudar a não sair errado de novo. Né? Então, tipo... é um sutil, não sutil, né? Assim, aquela cutucada... Então, tipo, todo mundo... Tinha bastante gente em volta, então o pessoal percebeu e falou assim, não, é isso mesmo, você tem que ouvir ela, porque... O que você sabe de impermeabilização? Não, eu sei fazer contrapiso. Falei, então, ela sabe de impermeabilização, por isso que ela veio aqui para ensinar a gente. Então, você tem, lógico, você apanha, mas tem outras pessoas também que já têm uma visão diferente, né? Não, isso é bem legal. Mas que a gente é que isso melhore muito, né? As pessoas vão evoluindo e outros preconceitos sobre outras coisas vão aparecendo. E é isso, eu acho que a mensagem de se fortalecer, ela é sempre muito importante, por isso que eu quis a pergunta, né?
Para vocês, ela ia ser um pouco mais à frente, mas achei que coube agora nesse momento. Eu acho que capacidade técnica, né? Isso serve... Para qualquer pessoa. Né? Exatamente, Você independente de gênero, A própria sexo. história na parte 1 da Gi, que lá atrás ela queria fazer engenharia, gente, acho que isso já diz muito. Agora, eu tenho certeza, gente, que tá todo mundo querendo saber de causo, porque, né, a prosa do Mestre Gui, ela é originalmente mineira, e mineiro gosta de causo, mas aqui é pro Brasil inteiro. Mas acho que todo brasileiro gosta de causo Gosta de também. causo, né? Queria que vocês contassem, cada uma ia contar um causo, pelo menos, de obra, né, de vivência, de engenharia, Pode de ser até preferência. manutenção também? O Ou que você não? quiser. Não, o que você quiser de vivência da sua vida profissional, de preferência, Aham. ou lição aprendida, ou engraçado, ou sucesso, o que vocês quiserem dividir com a audiência. Bom, Vai lá, Gi. bom, eu tive vários casos nessa vida de impermeabilização, tem muito caso. E tem caso engraçado, Escolhe um bom, hein? tem caso trágico, tem caso. Nossa. Tem Não, tudo. trágico não, gente. Trágico não. Não, trágico no, assim, não no sentido Trágico ruim. cômico. É, um Trágico trágico. como tá bom. É aquilo, né? Você não estaria chorando se não fosse tão trágico, né? Alguma coisa Se não assim. fosse tão, se fosse, ia ser cômico Se não fosse tão trágico, perfeito, isso aí. Perfeito. Mas assim, eu acompanhava muito a parte de assistência, né? Técnica. Então, eu ajudava um pouco na parte de treinamento, mas quando explodia uma bomba maior assim, não, a coordenadora tem que ir lá. Eu falava, caçamba. E aí começava a rolar aquele monte de e-mail. E numa dessas rolou aí vários e-mails, ó, tá dando um BO aqui numa área que a gente fez, tem 3 anos, tá dentro da garantia, tem que ir lá olhar. Beleza, era uma laje de cobertura aqui na Vila Mazei, se eu não me engano. Entendi. Estamos em São Paulo, viu, pessoal? Vila Estamos em São Mazei é Paulo. aqui na zona leste. É ali no Tatuapé, acho que é Ok. nesse miolinho aí. Tem que ir lá olhar. Tá bom, vamos lá. Chegamos, fomos lá, subimos pra cobertura. E, assim, a pessoa que estava morando embaixo tá pingando na minha casa, estragou meu gesso, meu forro. Não. Eu falei, gente, o negócio já tá ruim. Falei, ruim. agora. Não dava pra fazer teste, porque já tinha as pessoas morando na cobertura. A mulher brava. A com mulher você. já estava estressada. Se ela soubesse que a gente estava na laje, ela subia Não. Meu pra pai. querer saber o que estava acontecendo, porque que estava vazando na casa dela. E aí a construtora ficava acionando a gente. E aquele monte de e-mails. E quando você vê os e-mails, você vai ficando mais nervoso. Eu falava, meu Deus, como eu vou resolver isso? Porque eu fui lá e não vi nada. Eu olhei, falei, Você gente... como indústria, só para... Como indústria. Isso, Porque e vocês venderam um sistema Isso, a gente vendeu de uns permeabilização, é isso? de cobertura. permeabilização, tá? Foi um sistema de Acrílico, membrana acrílico, aderida? isso. Eu falei, cara, subi lá, olhei onde ela falou que tava vazando, marcamos as medidas dentro da casa dela, que é onde vazava, né? Olhando. Gente, está íntegro, né? Aí começamos a fazer eliminatórios. Fomos por eliminação. Bom, tem uma tomada aqui que tá aberta, pode entrar, né? Tá no rodapé, o muro tá. E começamos a fazer algumas anotações. Investigando. Isso. Investigando. Levei pra dentro de casa, que nem você comentou bem na primeira parte aí, né? Técnico, Tem que levar- silêncio, técnico- só investiga. Técnico analisa, leva pra casa e a gente vê. Levei e falei, gente, não vi nada na membrana, né? Tem alguns outros pontos que estão interfaceando lá de cobertura, mas não sei, preciso de ajuda. E aí começamos a estudar. Todo mundo começou a estudar, a gente juntou o Todo corpo mundo técnico. desesperado. E todo mundo assim, gente, a mulher tá ligando, a mulher tá mandando e-mail, não sei o quê. Falei, gente, e agora a gente precisa resolver, vamos refazer. Eu Tá, trombei com o microfone aqui. A gente vai ficando nervoso com o caso, Quer saber o final? vamos Tô refazer. Vamos refazer? Foram refazer. Refizemos tudo. Acho que, se eu não me engano, era 200 ou 300 metros quadrados. Refizemos tudo com a membrana mesmo e colocamos uma membrana, eu sempre esqueço o nome, que dá refletância, né? Aham. Então, fizemos certinho, fizemos caimento, fizemos tudo certinho. Eu fui lá, inclusive, me queimei uns vários dias lá, porque era um sol danado. Meu pai. E aquele produto branco, aquele óculos de sol, nossa, e Meu eu lá. pai. Fiquei acompanhando, a gente fez full time, né? Porque a aplicação foi nossa também, né? Pra já não dar erro nenhum. Fizemos tudo. Todos os negócios, fechamos tudo. Passou uma semana, recebemos um novo e-mail. Falei, eu espero que seja coisa boa, né? Agora deu certo. Tá vazando. Nossa. Falei, o quê? Não, falei, não. Não. Aí o meu chefe me chamou e falou assim, como assim?
Vocês não refizeram? Sim. Você não acompanhou? Sim. E por que tá vazando? Eu falei, eu não sei. Falei, gente, não sei o que tá acontecendo. Aí eu chamei o cara da construtora, falei assim, você pode compartilhar uns projetos comigo? Aí ele, eu vou ver. Falei, cara, porque aqui, ó, aonde tá vazando na mulher? Lá no apartamento. Tá vazando em vários pontos, não sei o quê. Tá, vamos ser mais assertivos. Aonde tá vazando? Tem uma lâmpada que... Eu falei assim, tá. E aonde desce a elétrica do apartamento? Não é por ali onde você tá pensando. Ele já me cortou. Eu falei, não, pera, mas aonde eu tô pensando? Não é pelo canto lá. Falei, olha, me passa a planta elétrica, o projeto, pra gente olhar, porque tem alguma coisa errada. A gente refez, não tem como, né? Não, mas é a impermeabilização, é o produto de vocês que tá ruim, que não sei o quê. E a gente descia lá e olhava, e era em vários pontos, tinha, né, infiltração, mas o ponto de elétrica era mais forte, bem na parte da lâmpada. Vinha pela mangueira elétrica. Provavelmente do conduíte, né? Aham. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, se você não me mandar o projeto de elétrica, eu vou falar com o fulano, da construtora. A gente precisa desse projeto pra olhar. Não, então, não sei o quê. E me enrolou e não passou. Aí a gente pegou os meninos, fomos lá, pegamos um dos rapazes que era mais experiente na época, né? E a gente levou lá aquelas bombinhas de ar, né? Então, assim, gente, se ele tá falando que não tem água em algum lugar aqui. Abrimos lá uma parte do conduíte que ainda estava aberto, que ele calafetou, bem calafetado, que tava abertinho, né? Tava muito bem feito e tinha um furo, assim. Vamos injetar ar. Exposto? Isso estava exposto? Era cobertura. Não, sim, Mas o conduíte estava pra cima? Da laje? Ele tá na parede, né? Tinha a muretinha lá, da platibanda. E aí tinha lá, e o conduíte estava mais ou menos assim. Já tô entendendo. E ele falando pra mim que a elétrica não passava lá. Eu falei, tá, e esse conduíte faz o quê aqui? Não sei, mas não é elétrica. Eu falei, então me passa o projeto que a gente olha. Vocês pegaram Pegamos um soprador de ar lá, aquelas bombinhas de ar, tacamos o ar dentro do conduíte. Quando a gente tacou o ar dentro do conduíte, foi água pra tudo quanto é lado. Nossa. Água pra todo lado. Falei, olha aqui, você não me deu o projeto, mas o problema é de vocês. Nossa, e vocês refizeram toda a gente ímpar, refez toda a sendo que nem era impermeabilização. problema Nem da era de impermeabilização. vocês. E aí eles tiveram que revestir todo o muro e calafetar tudo direito e Pra parou parar de vazar. pingar. Caramba. Isso quer dizer, não era um problema de ímper, era um problema... Aí Um processo construtivo. a gente tem que chamar quem é Imper Solutions para fazer projeto. É, Compatibilizar. Exatamente. Exatamente. É incrível, né? Exatamente. Uma frase que a gente gosta, né? É raro, mas acontece Essa muito. Essa é boa, Essa é essa é muito boa. boa. Essa é boa. muito Agora é boa. pra você, Marissa. Meu Deus do céu. Nossa, gente. Água pelo conduíte. Escolhe uma. Nossa. Conta pra gente. Cara, nossa, eu assim, eu não sei, tem tantas coisas, né, que aconteceram, acho que de aprendizado, Mas vou contar uma também que eu aprendi recente, na Imper Solutions. A gente sempre vai aprendendo, né? Todas as fases da nossa vida. Então, Sem dúvida. comecei a empreender, né? Você acha que é tudo maravilhoso. Você começa a empreender. Sou Vou fazer empresária. projeto, vou fazer projeto. Sou empresária. Empresário. Empresária. A hora que você vê que você vai fazer projeto e tem lá, né? Você tem que cuidar de projeto, finanças, né? Marketing, não sei o quê. Enfim, todo desafio lá. Beleza. E toda aquela empolgação, indo gás e começou a passar ano e tal. Tá indo bem, legal. E, poxa, eu tenho que pegar mais clientes, né? E montava a estratégia de cada vez mais clientes, não sei o quê. Eu falei, cara... Aí tinha um cliente específico, uma construtora de São Paulo, que a gente queria entrar, né? Que eu falei, cara, tem que entrar naquela obra, porque vai ser uma obra legal, porque os caras trabalham com alto padrão, e porque, vai ser muito emblemático e vai trazer peso para Imper Solutions, né? Falei pro Ricardo. Era obra de referência, né? Exatamente. Portfólio. Portfólio. Falei, vamos lá, que vai dar certo e tal. Aí vamos lá, orçamos, acho que apresentei o trabalho, né? Apresentei a empresa, orçamos. Aí de cara já, orça pra gente aqui 4 projetos. A gente, nossa, 4 projetos? A gente nem entrou aqui ainda, cara. O que a gente orça 4 projetos, né? Nem conhece meu trabalho ainda, né? Tudo. Por mais que, né? Tá bom demais pra ser verdade. Exatamente. Isso foi uma lição aprendida, né? Então, toma cuidado quando o milagre é demais, né? Os outros desconfiam. Beleza, orçamos 4. Tá caro.
tá muito caro, faz um pacote. Como a gente vai fazer 4, faça um pacote, né? As obras são legais, vocês vão ter oportunidade, aquela historinha, né? Futuramente a gente vai ter mais projeto. Beleza, né? Então vamos fazer. Fechou os 4. Cara, fechou os 4, tipo assim, começou um, né? A gente fez o projeto, entregou. Quase, tipo, 6, 8 meses depois começa o outro. E aí depois mais um ano o outro, e mais, tipo, a gente levou uns 3, 4 anos para receber quase desses 4 projetos. Que foi, tipo, super suado, né? Mas beleza, aí saiu. Daí entrou um quinto, né? Entrou um quinto projeto, que era até melhor ainda, né? Era até um shopping, né? E aí a gente começou a trabalhar e tudo mais, fazendo o mesmo esquema, processo de compatibilização, né? E aí, no meio do caminho, mudou algumas coisas, né? Tinha uma coordenação externa envolvida, era um projeto que exigia mais participações, interação, né, entre os projetistas. E aí, começou a dar muito problema com relação às especificações, né? Não, mas a gente já trabalhou nos outros 4 projetos com tal sistema, por que nesse vai ser diferente? Falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Assim, projeto, né, a gente avalia as particularidades de cada projeto. Naquele projeto, você tinha tantos metros quadrados na sacada, né? Era uma sacada coberta aberta, ela não estava em balanço. Aqui é uma situação totalmente diferente, não dá para usar. Não, mas porque a gente já usou nos outros, a gente vai... E começou, assim, ficar uma coisa muito desagradável, né? A ponto de reuniões de projeto, a coordenadora, que não era do cliente, mas era uma contratada do cliente, né? De projeto, ela falou, olha, eu tô aqui para fazer com que o projeto saia como o cliente quer. Então, é isso que vai ser usado. Tipo assim, na frente de todo mundo, né? Falei, cara, não. Aí veio aquela sensação, de novo, de estar sendo desrespeitada, né? Falei, não vou. Falei, a RT é minha. Aí falei, né? Expliquei a situação. Aí tudo quanto a coisa que ia mudar no projeto. Tá, mas a gente quer a norma, por quê? Por que tem que ser? Aí eu falei, cara... Toda decisão que eu tomo, não tem problema nenhum você argumentar tecnicamente quando você vê que o cliente tem interesse, né? Claro. Mas não era o caso, né? Eles queriam forçar para seguir os mesmos sistemas do anterior e ficava ali forçando e querendo achar brecha. Era também uma obra importante, era um cliente, tipo, que todo mundo falava, nossa, a Imper Solutions sai naquele cliente, cara. Eu falei, pra mim não tá dando mais. Tipo, chegou num ponto de eu estar, assim, muito estressada, né? Tipo, ter reunião semanal... de eu chegar tensa, né, pra reunião. Falei, cara, não tá valendo mais a pena, né? E eu nunca tinha desistido de um contrato, né? Nunca, assim. Isso foi uma coisa que eu aprendi na vida, né? Que a vida ensina também. Que tem cliente que não tem perfil mais para ser meu cliente, né? Mas eu aprendi isso duramente, né? Eu sofri bastante nesse projeto. E até que chegou o ponto que eu sentei, né, com a coordenadora da construtora mesmo, falei, ó, seguinte, tá acontecendo isso dentro da equipe de projeto, esse coordenador terceiro, eu sei, ela passa tudo isso pra mim. Falei, não, então é isso que vocês querem fazer? Falei, então, só que eu não trabalho dessa forma. Mas a gente fez os outros, eu falei, os outros projetos eram outros sistemas, eram outras características, ou vocês seguem o que tá sendo proposto, ou eu não vou mais fazer o projeto, né? Com muito custo, né? Fui lá, aí ela falou assim, não, porque... né, eu não quero que você pense mal da gente, né, eu sei que... Eu falei, não... Aquele momento. Tenso. Falei, eu não vou pensar mal de ninguém. Eu falei, olha, a minha função aqui é orientá-los, é fazer o projeto, eu vou responder tecnicamente por esse projeto e orientá-los. Vocês não são obrigados a seguir, né, mas aí vocês assumem. O que eu não vou fazer é assumir a responsabilidade de algo que eu sei que não vai dar certo. Então, deixei muito claro que eu não ia seguir daquele jeito. E falei, então, beleza, eu vou conversar lá com o pessoal. É que você tem que entender também que o custo foi previsto de uma forma. E sempre a mesma história, né? Aí joga pro custo. Exatamente. Falei, cara, não dá. E aí, depois de muito custo, rompemos o contrato, né? Aí falei, não vai dar pra mim, então eu quero romper o contrato. Tem problema? Porque eu só vou seguir se vocês seguirem dessa forma. Senão... Eu não vou trabalhar mais. E financeiramente também não estava compensando em função do trabalho que estava dando, né? Sim. E aí, eu comecei a pensar, eu falei, tá, tudo bem, a gente é empreendedor, a gente precisa fazer negócio, a gente vende, né? A gente precisa faturar, né? Para pagar as contas. Mas eu pensei, quantas vezes eu não aguentei cliente na indústria, né? Fiquei pensando, poxa, aguentei tanto cliente assim que... Às vezes eu via que o cliente também, né, não era legal, tava usando de má fé, mas eu tinha que seguir ordem, eu tava ali, eu não poderia bater de frente. Falei, mas quem disse que eu tenho que ter esse cliente no meu portfólio, né? Analisando todo o histórico dele. A decisão agora era sua. Exatamente.
Aí foi quando ali depois daquele momento, eu falei, cara, não tenho, né? Não tem ninguém me obrigando a trabalhar com eles, a decisão é minha, né? Se eles não querem seguir a forma correta e tal, qual o problema, né, de romper? E aí fui lá e rompi o contrato e a gente está terminando até um último projeto desse cliente, que ainda fechou 2 depois disso, mesmo depois da gente ter rompido. Fechou 2 e ainda brinquei com as meninas. Falei, olha, graças a Deus não orçaram mais. Então, assim, é aquilo que eu falo. Tem cliente que não tem mais perfil para ser meu cliente. E é um portfólio que às vezes é problema no futuro. Exatamente. Esse não é o portfólio que você procura. E foi o que eu pesei, porque aí eu discuti um pouco com a minha equipe, né, com o próprio Ricardo, e a gente começou a avaliar, falou, cara, mas se a gente desistir, nossa, a gente vai sair de uma obra, puxa, mó emblemática. Sim. Falei, tá, e se a gente continuar aí eles quiserem fazer o que eles estão fazendo, quanto que isso não vai dar de processo? Quanto que isso vai te custar depois? Exatamente. Falei, a nossa imagem, o custo financeiro. Não, sem dúvida, exato. Aí pesou e falei, não, então assim, daquele dia em diante, né, assim, foi mais fácil e eu comecei a enxergar isso. Então, quando a gente é empreendedor, a gente quer fazer tudo, assim, você tá no começo, né, você tem muito gás, você quer atender todo mundo, você não quer falar não pra ninguém. Isso. Né, então, aí quando começam a forçar a barra, assim, poxa, aí começa já a atingir um limite que é... Entendo como antiético, né? Você contrata uma pessoa e quer ensinar a pessoa a fazer o trabalho, ou forçar você a fazer um trabalho e assumir por isso que você não concorde. Quem vai assumir é você. Então exatamente. É um negócio complicado, né? Sim. Então, foi algo, assim, que eu aprendi. Lição aprendida. Foi lição aprendida, assim. Mas depois de 8 meses sem dormir, sabe? Coisas do tipo. Muito... Vale. Desgaste. Não vale. Não vale. Saúde emocional, né? Falei, cara, não foi pra isso que eu vim fazer projeto, né? Não é isso que eu quero. E aí ficou a lição aprendida... Com muito custo, mas bacana, aprendida. Aí, vamos aprendendo com vocês. Demitiu o cliente. Demitir, literalmente. Gente, é mesmo, demitiu o cliente. Realidade, hein? Muito bom. Agora, gente, nós vamos para... Agora estamos chegando no finalzinho. Eu queria que vocês contassem, Gi, você primeiro, quem são seus mentores, mentoras, vida pessoal, vida profissional, pelo menos 1 ou 2 aí, quem você quiser. Olha, eu até usei essa frase ontem, que o homem mais sábio que eu tive a honra de conviver foi o meu pai. Legal. Ele foi o mentor, assim, eu sempre falo, porque toda a responsabilidade, toda a questão que eu tenho hoje veio dele. Porque ele falava isso pra mim. Não faz isso. Ou faça isso. Ou, sempre, né? Tanto que eu sinto muita falta dele até hoje, porque às vezes quando você tá numa coisa, você fala, poxa vida, ele se tivesse aqui, ele estaria me falando algo, Entendi. né? Então, ele foi o meu maior mentor, assim, um homem muito sábio. E ele fala, essa foi a frase que eu usei ontem, eu falei, o meu pai, ele sempre falou que tem coisas que a gente nunca deve perder, que é o seu nome e a sua palavra. Então, isso eu guardo para mim. Então, se eu te der uma palavra, eu vou tentar fazer o máximo para não voltar atrás. Né? Então, legal. Esse é um ponto. Agora, de vida profissional, a Maressa foi uma inspiração para mim, ó. Ó, legal. Olha que legal, né? Tá vendo? Foi uma inspiração. Poxa. E foi disso que a gente ficou amiga, né? Foi a partir disso que a gente ficou amiga. Claro, tem várias outras pessoas. Tem o Anderson. O Anderson, ele me ensinou muito do que ele sabe da parte asfáltica. Porque quando eu fui para SICA, eu fui crua nessa parte de asfalto. Ele me ensinou muito, me ajudou muito. A gente fez até um trabalho juntos. Que, ó, ficou excelente, né? Eu li o trabalho. No último simpósio, a gente legal. Fez um trabalho para o último simpósio. Gente, tem bastante gente. Tem bastante gente, assim. Minha mãe também é uma inspiração para mim. Né? Então... Mas, assim, profissionalmente, eu estava até falando antes da gente entrar, eu falei assim, eu acho que eu fui muito autodidata, assim, profissionalmente. É claro, tem algumas pessoas que estão ali mais no seu convívio, né? Por exemplo, que nem a Maressa e o Anderson, que eu citei, né? E na vida pessoal, meus pais. Meus pais foram Gostei. meus mentores. Justo, muito justo. Né? Legal. Você, Maressa, você já tinha dado spoiler na parte 1, agora vamos lá. É que a gente vai lembrando, assim, das fases, né? E cada fase da vida você tinha né? Que tava ali te orientando, sim, assim, conforme a fase que você vai crescendo. Mas profissional, bom, falei, né, do meu primeiro chefe que me ensinou muito, né? Foi uma escola, Mauro Marins. É aquilo que eu falei, né? Todo mundo, cada um tem seu jeito, sua forma. Nem todo mundo gostava, né, do jeito dele, era um pouco mais metódico, mas eu aprendi muito, né, acho que
muita coisa, não só técnica, mas postura, ética profissional, né? Então, acho que ele foi um. Depois, tive muitas referências aí no mercado, né? Pessoas que passaram, assim, o próprio Ricardo, né? Que permanece aí com a gente. Então, é um cara também que eu admiro demais, assim, como pessoa e como profissional. Um cara show de bola. Já me ensinou muito, assim, também como ser humano, né? Aprendi muito com ele. Isaías, também é um amigo da Vedacity, que esteve muito comigo, assim, me ensinou bastante. Acho que a Vedacity, a equipe técnica toda, assim, a minha equipe hoje na Imper Solutions é muito boa, né, assim, mas acho que uma equipe que marcou muito pra mim foi a da Vedacity, né, o departamento técnico, que era uma união, assim, a gente se ajudava. Trabalhar com uma equipe legal é muito bom. Muito. E era uma união, assim, muito legal. Um já entendia o outro, já sabe, em reuniões, assim, no olhar, a gente, cara... Era muito legal. Eles me ajudaram muito até no trabalho, TCC. Umas coisas muito, assim, que eu falo, cara, você não espera isso das pessoas. E às vezes você fala, pô, né? O cara não tá ganhando nada e tá ali ajudando. Então, acho que a equipe técnica, né? Tiago, Fernando Venâncio, Isaías, Ricardo, fazem parte, assim, da minha vida até hoje, né? São referências. Sirene também, da Viapol. Cara, a Sirene me inspirou muito porque eu tava na Vedacity e a gente fazia muito trabalho dentro do IB, né? E ela me convidou, eu era uma menina, né? Tava ali me formando e ela me convidou para fazer trabalhos com ela, de cursos dentro do IB. Então, ali, assim, eu vi muita inspiração e o quanto ela acreditava, né, em mim. Sempre falando isso e tal. Legal. Então, é uma inspiração também. Acho que profissionais, assim, tem Eu acho que eu muitos. vou roubar a Sirene também, porque a primeira aula de Imper que eu gravei foi com dela. ela. Professora Sirene. Sirene Ela é inspiração para muitos e Sim. acho que quebrou muito paradigma também, né? Aí, ó. Porque assim, o tempo que ela começou era bem pior do que o nosso, com né? certeza. E ela permanece incentivando as mulheres, as pessoas acreditando, então se é referência aí também. Na minha vida profissional, eu acho que são esses, né? São, assim, é muita gente, né? Assim, que a gente se inspira. Eu até brinquei, né? Tem gente que a gente inspira, né? Você fala, pô, isso é legal, a pessoa... E tem coisas que você vê, algumas pessoas falam, não, isso não é legal. Não vou fazer isso na minha vida futuramente, Entendi. né? É referência Então, para não fazer. Exatamente. Sempre é aprendizado, né? Situação boa ou ruim. Entendo. Você aprende que é coisa boa, que é ruim, você aprende a não usar aquilo, Aham. né? A desprezar. Mas acho que são esses. E na vida pessoal, realmente, assim, tá ligado muito à minha família, né? A Deus, principalmente. Eu tenho muita fé, né? Sou uma pessoa de fé. Sim. Acredito que tudo é propósito, né? Não acho que nada seja por acaso. Tanto a trajetória que eu contei até agora, o momento que nós chegamos até aqui, a nossa conversa no WhatsApp, né? Do alinhamento, as engenheiras notáveis. Exato. E acho que esse é o primeiro ponto. E meus pais e meu marido, assim, são sempre referência, porque meus pais, sem eles, não estaria aqui, né? Assim, tudo o que eles me formaram como valor, princípio, caráter, Bacana. tudo devo a eles. E ao meu marido, porque ele é uma pessoa que me inspira muito como ser humano, né? Assim, é uma pessoa extremamente... como que eu posso dizer? Além de boa, né? Boa, humana, solidária. Não só comigo, né? É fácil falar, porque, você é esposa e tal, mas é nítido quem conhece, assim, é muito difícil as pessoas não gostarem, né, dele. É uma pessoa que é muito querida. Então, é um cara que, poxa, sempre me apoiou a vida inteira. Toda vez que eu vou mudar de emprego, vai, se é melhor pra você, vai. Vou fazer outra pós, vai, né? Já fazer a 4ª pós-graduação, faz, isso mesmo, vai atrás dos seus sonhos. É um cara que segurou as pontas quando eu abri a Imper Solutions, acreditou em mim também, então... São referências, assim, que... Tem que dar o crédito. Total, claro, total, com né? certeza. E na situações boas e ruins também, né? Casamento é isso aí. É isso aí. Então, acho que são essas, assim. Legal, gostei. Chegamos já praticamente no final para a gente fechar com chave de ouro. Vai fechar exatamente no tempo que a gente previu. Em uma ou duas palavras, o tagline da Dalminas, o slogan, né? É tranquilidade que dura. O que para você, Gi, e depois para Maressa, o que é tranquilidade que dura para você? É uma frase ou uma palavra? Falar uma ou duas palavras. O bem-estar da família. Bem-estar da família, legal. E você, Maressa? Consciência tranquila. Consciência tranquila, legal. Aí, ó, a gente vai sempre escutando novas, porque isso é muito pessoal, né, pessoal?
Não tem nada melhor do que nem eu falei, aquele dia que eu rompi o contrato, cara, eu Dormiu dormi bem. que nem... não Não, tem que nem um nada anjo. que pague. Isso não é tem- verdade. Nossa. Sempre independente, né? Sim. Gostei, achei muito massa. Bom, queria agradecer demais, né, vocês terem aceitado o convite. Achei fantástico, nosso bate-papo foi muito bom, deu 2 capítulos. Você viu que Espero, né, legal, que se vocês que legal. escutaram ou assistiram, né, parte 1 e parte 2 e chegaram até aqui, obrigado pela audiência. Queria que Gi, depois a Marisa, fizesse os agradecimentos finais para a gente encerrar. Olha, eu agradeço pelo seu convite, assim, quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar histórias de vida, não sou muito, assim, né, sou um pouco mais fechada, mas, assim, é libertador também contar, né, Que um bom. pouco, né, é Sim. legal contar, porque às vezes a pessoa só vê a casca, É isso aí. né, e não sabe tudo que você passou para chegar naquela casca que você tem hoje, né, então, para mim foi bem legal e agradeço mais uma vez o convite aí. Você, Marisa. Luiz, agradeço aí o convite de participar desse trabalho. Parabéns, né, pelo trabalho, porque realmente a gente vê, assim, muitos trabalhos voltados para a parte técnica, né? Nossa preocupação todo dia, né, com a técnica e tal, e pensar no lado humano das pessoas, né? Assim, é o que a isso Gi aí. falou, a gente vê muito, assim, você não sabe a história que tá atrás daquela pessoa, né? É isso Então, mesmo. eu achei muito legal, parabéns pelo trabalho, fiquei honrada de participar, Que isso, né? eu que tô honrado. De você ter explorado, assim, também, e trazido a gente para contar um pouquinho aqui da nossa Sim, história. Eu tenho Obrigada. certeza de nada, e eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que assistiu até aqui, agora tem certeza que vocês são engenheiras notáveis. Obrigada, Muito obrigada, obrigada, viu? obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e na próxima semana a gente tem mais um capítulo. Um abraço e até lá.